meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. No inverno, mesmo um sistema de aquecimento do interior do carro em bom estado não é capaz de proporcionar sensações táteis agradáveis no volante. A situação pode ser corrigida com o aquecimento do volante. Vamos considerar a instalação de um conjunto, fazer o aquecimento com suas próprias mãos e a conveniência de comprar uma tranca com um elemento de aquecimento embutido. Comprar um conjunto ou fazer com suas próprias mãos. O desejo de equipar o carro com um volante aquecido pode ser realizado de 4 maneiras. Compre um kit pronto para instalação que inclui interruptor térmico, elemento de aquecimento, botão de pressão, relé, fios com porta fusível. Em alguns sistemas, um conversor de tensão de 12V menor ou igual a 30V incluído no circuito para aumentar a eficiência. Monte o kit de instalação com suas próprias mãos. Se você não levar em conta o conversor de voltagem, que não está disponível em todos os modelos, o kit consiste em elementos que estão facilmente disponíveis para a compra. Instale o volante aquecido padrão. Você precisará comprar um volante, um botão e, possivelmente, substituir a alavanca do volante. Mas isso só é possível se o modelo do seu carro for de anos posteriores de produção ou se o volante aquecido tiver sido instalado como padrão em configurações caras. Faça o aquecimento com suas próprias mãos, usando como elemento de aquecimento o fio MGTF. Anteriormente, junto com o fio de nicromo, consideramos a fabricação de um elemento de aquecimento a partir do fio MGTF para aquecer os espelhos retrovisores. O mesmo elemento é frequentemente usado no projeto de aquecimento de assentos. Para escolher o seu próprio caminho, você só precisa estimar o custo do conjunto acabado, os elementos separadamente e o custo do tempo de instalação de um volante aquecido por cada método. Tranca. Vantagens de instalar uma tranca aquecida. O aquecedor é alimentado pelo acendedor de cigarros, portanto, não há necessidade de interferir na fonte de alimentação de bordo do veículo. A remoção e a instalação não levam mais do que 2 a 3 minutos. Pela aparente conveniência, você terá que arcar com sérias desvantagens e impossibilidade de ligar o volante aquecido enquanto dirige. O fio de alimentação que vai para o acendedor de cigarros restringir os movimentos do volante, dificultando o controle do carro e aumentando o risco de acidentes. Efeito menor. Quando ligado por um curto período de tempo, o volante aquecerá levemente e deixará de aquecer rapidamente depois que a tranca for removida. Não recomendamos dirigir constantemente com esse tipo de acessório no volante. Devido à sua versatilidade e às peculiaridades de fabricação, a tranca aquecida não é bem fixada no volante, o que pode impedi-lo de realizar uma manobra de contravenção em caso de derrapagem. A tranca, o fio e o adaptador para alimentar o volante aquecido terão de ser mantidos no carro o tempo todo. Ferramentas e materiais para instalar o kit de aquecimento do volante. Você precisará de ferro de solda, fluxo e um pouco de solda. Uma ferramenta para remover o acabamento da coluna de direção e o volante. As instruções detalhadas para a remoção podem ser encontradas no manual de reparo e operação do seu carro. Broca de pena para fazer um furo no raio do volante para o interruptor térmico. Cola Universal Moment. A cola não permitirá que o tecido condutor se amasse ou rasgue do aro durante a conexão e a nova costura. Precauções de segurança. A parte mais importante da instalação do aquecimento do volante do tipo faca você mesmo e a remoção e a instalação do airbag. Para saber como desconectar corretamente o airbag, consulte o artigo Como substituir um airbag com segurança. O não cumprimento de regras simples de manuseio de produtos pirotécnicos pode resultar em ferimentos graves ou até mesmo em morte. Instalação do airbag. Instruções para a instalação do aquecimento do volante e remova o terminal negativo da bateria. Remova o acabamento da coluna de direção. Toque em qualquer parte metálica não pintada da carroceria do veículo para remover o excesso de eletricidade estática. Destrave o módulo do airbag e, em seguida, desconecte o conector do airbag. Armazene e transporte o airbag com o lado de acionamento voltado para cima. Alinhe as rodas com o volante na posição central. Solte a porca que prende o volante. Desparafuse a porca completamente depois que o volante tiver sido removido de seu assento. Desaperte e remova o revestimento antigo do volante.
Montagem do aquecimento. O kit de instalação do aquecimento do volante deve incluir anéis de contato, que conectam as partes da fita de aquecimento de carbono no aro, e necessário serrar os recessos para os anéis de contato. E mais conveniente fazer isso com um disco de corte e uma máquina de gravação. Facas mesmas ranhuras para colocar os fios no aro e nos raios do volante. A instalação de um relé térmico é necessária para abrir o circuito de aquecimento quando a temperatura definida for atingida. Não se esqueça de que os fios também estão conectados ao sensor térmico, para a saída do qual é necessário cortar ranhuras no raio. Se você mesmo montou o kit de instalação, recomendamos o uso de um relé térmico normalmente fechado com uma temperatura operacional de 45º. Para a operação eficaz do interruptor de temperatura, a fita de aquecimento de carbono deve ser colocada de modo que fique bem próxima ao elemento sensor do termorelé. Para fixar a fita, aplique uma pequena quantidade de adesivo na borda e nos raios. Depois de montar e conectar a fonte de alimentação, resta verificar a operacionalidade do volante aquecido, costurar a tranca antiga ou enviar o volante para reaperto. Ao instalar, o laço deve estar na posição central. Caso contrário, você corre o risco de rasgar a tira de contato quando o volante estiver totalmente virado para fora. Elemento de aquecimento feito de fio MDCF. A instalação consiste em enrolar o fio de aquecimento ao redor da borda do volante. Depois de remover o revestimento antigo, enrole o fio ao redor do volante, marcando com uma caneta ou caneta hidrográfica o local esperado das bobinas de aquecimento. Em seguida, usando uma máquina de gravação ou uma faca de papelaria, faca ranhuras na borda para colocar os fios. As ranhuras devem ser tão profundas que o fio de aquecimento fique nivelado. Posicione o relé térmico a 45 graus no raio do volante. Para minimizar a inércia, as bobinas do fio de aquecimento devem estar bem próximas do elemento sensor do interruptor de temperatura. Para um melhor aquecimento na área da posição correta da mão no volante, recomendamos reduzir a distância entre as bobinas. Para evitar que o elemento de aquecimento se desloque no processo de revestimento, conecte a fonte de alimentação e envolva o aro com filme elástico. O processo de fabricação de um volante aquecido com suas próprias mãos é perfeitamente demonstrado no vídeo. Opções para conectar a fonte de alimentação. Opções para conectar a fonte de alimentação em seu veículo está equipado com um cabo de direção que tem pelo menos uma pista solta. Essa não é uma opção ruim, mas a condutividade de um único anel condutor não será suficiente para que o aquecimento do volante funcione de forma eficaz. A solução para o problema é instalar um tubo adequado com um grande número de contatos livres. Você também pode desmontar a caixa e instalar separadamente uma fita com um grande número de trilhas. E instalado um loop com 2 a 4 contatos livres. Opção ideal, pois você só precisa calcular a carga, conectar o aquecimento do volante ao loop padrão e retirar o botão do interruptor. O design da coluna de direção não pressupõe a presença de um loop como tal. O vídeo mostra como fazer um volante aquecido usando um anel de contato e uma escova de cobre grafite. Conecte o cabo negativo do aquecimento à parte metálica do volante. O cabo positivo, através de um anel, arruela, deve ser alimentado por qualquer fio grosso, no qual, após ligar a ignição, o mais é recebido. Coloque um fusível com a classificação necessária o mais próximo possível do local da fonte de alimentação. O relé do termostato é instalado na interrupção do circuito da fonte de alimentação do aquecimento. Como calcular a carga? A potência permitida do aquecimento do volante dependerá da quantidade de corrente que o anel de contato em loop é capaz de transmitir por si mesmo. Como calcular o consumo de corrente? Meca a resistência de 1 metro do elemento de aquecimento com um multímetro. O esquema de conexão do aquecedor de volante pressupõe o uso de elementos de aquecimento separados. Portanto, a fórmula para calcular a resistência total dependerá do uso de conexão paralela ou em série, a conexão em série mais frequentemente usada. De acordo com a lei de Ohm, U igual IR, portanto, I igual UR, em que I é o consumo de corrente, U é a tensão da rede de bordo. Lembre-se de que um gerador em condições de uso de um carro de passeio produz cerca de 14 V, R é a resistência do elemento de aquecimento. Com base na quantidade de corrente, selecione a seção transversal necessária dos fios, a classificação do fusível do circuito do volante aquecido. Se você duvidar dos cálculos, desmonte o circuito e conecte o aquecimento a partir da bateria. De forma tátil ou com a ajuda de um termopar, estime o grau de aquecimento das trilhas do circuito até o momento de interromper o circuito pelo interruptor térmico. Meca também o consumo real de corrente com um multímetro no modo amperímetro. Esperamos que você saiba como usar um multímetro.
Artigos relacionados. Em discussão descreverei minha experiência de instalação de aquecimento no volante. Como nossos invernos são abaixo de 40 graus, decidi aquecer o volante de alguma forma e comprei um conjunto de trancas para o volante mais capas para os assentos. Instalei as capas imediatamente, mas com a tranca houve problemas. Ela não queria funcionar com o acendedor de cigarros. Ou seja, não queria funcionar se outra coisa estivesse conectada ali, mas eu tenho um gravador automático conectado ali. Tive que pegar uma tranca de outra empresa, e havia um problema de instalação no volante, exatamente o mesmo airbag AHA. Foi muito assustador tirá-la. O problema foi resolvido de 3 maneiras, uma capa no volante. Ela aquece bem, mas às vezes escorrega, então tive que prendê-la bem com fita adesiva nos 4 lados. Mas agora minhas mãos estão aquecidas. E assim chegamos ao final do nosso tutorial sobre como fazer e instalar um volante aquecido. Esperamos que as dicas e passos apresentados tenham sido úteis para você transformar a sua experiência de dirigir, especialmente nos dias mais frios. Lembre-se de seguir todas as instruções com atenção e, se necessário, procure a ajuda de um profissional. Agora é hora de aproveitar o conforto do seu novo volante aquecido. Até a próxima!